Hoje um tema, né, super interessante, alimentação das crianças. Muita gente aqui que me segue tem filho pequeno. Oi, Lu, tudo bem? Boa noite. Bom, primeiro deixa eu contar que hoje eu tô sozinha em casa. Hoje eu tô aqui nessa live, só eu e meu celular e o meu tripé. O Joel, né, que auxilia aqui nas gravações, teve que viajar. E hoje o Auge tá num compromisso com o Gustavo e com o Guilherme, que eles têm uma apresentação à noite agora na escola de inglês. Já devem até ter feito a apresentação deles. E aí o Auge foi assistir a apresentação, buscá-los na aula. E eu tenho o meu compromisso aqui com vocês da live, tô em casa, tô sozinha. Não sei se o Auge vai conseguir assistir a live enquanto ele não chega, né? Porque ele tem que dar atenção lá pros meninos, depois vai entrar no carro. Mas estamos aqui, eu e vocês. Tá joia? E tudo vai correr muito bem. Eu confesso assim que sem a presença do Auge eu sinto a falta, né? Parece que tá faltando alguma parte de mim quando ele não tá perto. Mas vai dar tudo certo. Tudo que eu tenho para falar para vocês é muito importante. Tudo bem, Carol? Legal. Então, olha só. Eu quero, primeira coisa, dizer para vocês o seguinte, que hoje a gente vai falar de um tema, alimentação das crianças, e eu gostaria muito que você entendesse que não existe uma regra, sabe? Olha, a regra é a seguinte, é dessa forma que você deve fazer na sua casa, com seu filho, com você, com seu sobrinho, com seu neto. Não existe uma regra, certo? O que eu vou falar aqui não são regras que eu li e nem regras que eu criei. Eu vou compartilhar com você o meu aprendizado. Eu vou compartilhar com você coisas que eu aprendi, coisas que eu me inspirei em outros casos de sucesso com alimentação infantil. Dizer para você as estratégias que eu usei durante as fases até o momento atual. Eu vou falar para você o que deu certo e o que inclusive não deu certo. E aí eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção, porque de repente uma ou outra coisa que eu vou falar aqui vai fazer sentido para você e de repente você queira se inspirar e tentar mudar alguma coisa na sua vida, tá? Mas isso é muito importante você entender que não é uma regra e que cada pessoa é uma pessoa, cada indivíduo é um indivíduo, cada caso é um caso e ninguém mais do que você conhece a necessidade do seu filho. Essa é a realidade, tá? Muitas vezes eu debati até com um médico, porque eu sempre fui assim, sabe? Muito atenta e tomei as decisões da maneira como o meu coração e como eu observava nos meus filhos. Então, assim, a gente sempre busca um direcionamento, uma orientação, mas o nosso coração de mãe sempre vai guiar a gente no que realmente a gente tem que fazer em determinados momentos com os nossos filhos. Então, que o meu aprendizado, as coisas que eu fiz, possam servir de inspiração para você, tá? Principalmente se fizer sentido com o momento que você vive atualmente. Como aqui, gente, eu tenho pessoas que me seguem, que estão grávidas e que buscam inspirações assim, nossa, eu já quero aprender como eu vou alimentar meu filho quando ele tiver 1 aninho, quando ele tiver 2, quando ele tiver 3. Como aqui tem muitas pessoas que me seguem, que têm filhos na faixa de idade de 2, 3, 4 aninhos.
Tem pessoas que me seguem que têm filhos na mesma idade que os meus. E tem pessoas que já estão com filhos adolescentes, filhos jovens, maiores e tudo mais. Então eu vou contar para vocês como foi desde o começo. Eu vou procurar ser bem breve em cada etapa. E aí você vai absorvendo cada fase dessa que eu vou compartilhar aqui com vocês, sobre a alimentação do Gustavo e do Guilherme. Eu tenho 2 filhos, eles são gêmeos de 10 anos, tá? O Gustavo e o Guilherme são gêmeos bivitelinos. A minha gravidez foi natural, eu não fiz nenhum tratamento, veio de forma natural. Eu já tinha uma alimentação saudável. Quando eu engravidei, eu tinha 24 anos, eu já fazia uma alimentação saudável. Eu era mais jovem, eu não tinha assim tanta maturidade alimentar, já me alimentava bem, mas eu me permitia assim algumas besteiras no final de semana. Às vezes eu comia um pastel na feira, comia uma pizza. Já não tomava mais refrigerante há muitos anos, né? Desde os meus 16 anos eu não tomo refrigerante, mas eu me alimentava bem, mas de vez em quando eu gostava de comer uma besteirinha. Quando eu soube que eu estava grávida e a minha médica me orientou que eu precisava me alimentar muito bem para não ganhar muito peso, para não correr o risco de ter uma diabetes gestacional, de não correr o risco de ter uma hipertensão, de não correr o risco de ter as crianças antes do tempo, né? De não correr o risco de engordar demais. Então ela me orientou que eu fizesse assim, uma boa alimentação, até mesmo para garantir o bem-estar das minhas crianças. E ela disse para mim que muito provavelmente eu teria meus filhos antes do tempo, porque eu era muito pequena, eu era magrinha. Uma gestação gemelar tem a possibilidade de nascer de 7 meses. E eu achei isso impossível. Eu não queria, na verdade. Eu não aceitei essa condição dos meus filhos nascerem antes do tempo. Eu tomei isso realmente como um objetivo de chegar até o 9º mês. Então, quando ela me falou que provavelmente eu teria meus filhos de 7 meses, ela me orientou assim de uma forma assim a não determinar que seria assim, mas na verdade eu entendo que ela quis me colocar um certo medo para eu ter segurança. Mas quando ela falou que provavelmente meus filhos nasceriam de 7 meses, eu falei para ela, eu quero saber a minha parte, o que eu posso fazer para estender isso. Qual é a minha parte? Ela falou assim, bom, você já se alimenta muito bem. Eu iria indicar uma alimentação bem natural, bem saudável, repouso, e não fazer coisas que você não tinha hábito de fazer. Por exemplo, você nunca fez natação, então não é agora que você vai fazer natação. Você nunca fez yoga, então não é agora que você vai fazer yoga. Faça as coisas que você tem costume de fazer, faça com menos intensidade, repouse e coma saudável. Não ganhe muito peso, ganhe só o necessário. Então eu peguei essa informação e eu impregnei essa informação dentro de mim. E eu passei os 9 meses, porque eu fui até o 9º mês, né? 38 semanas, quando deu 38 semanas, eu fiz a cirurgia para tirar os meus filhos. Os meus filhos nasceram com mais de 3 quilos cada um. Nasceram sadios, fortinhos, gordinhos. E eu passava o dia todo comendo muito. Eu comia muito, eu tinha muita fome, era uma fome absurdamente louca. Eu chorava de fome, era uma coisa assim impressionante, sério mesmo, eu chorava quando eu tinha fome, porque era uma fome assim absurda, fora do meu controle. Mas o que eu comia? Eu só comia legumes, eu só comia fruta, eu só comia salada, eu só comia comida, só comida. Eu passava o dia inteiro comendo comida, brócolis, eu ficava comendo tomate com sal, eu ficava chupando laranja, morango, eu só comia comida de verdade, assim, o dia inteiro e o tempo inteiro. Eu ganhei bastante peso, no último mês eu ganhei muito peso. Eu fiquei com 27 quilos. Mas eu enchei demais nas 2 últimas semanas, assim, eu fiquei assim uma bola que não cabia um chinelo no meu pé. Quando eu fiz o meu parto, no parto eu eliminei 14 quilos.
Na primeira semana amamentando, eu eliminei mais 7 quilos. Em menos de 30 dias eu já estava pesando o meu peso normal, sem filhos. Em menos de 30 dias depois do parto. Então, eu não ganhei gordura, eu tive uma gravidez bem saudável, né? Eu tive esse peso porque minhas crianças nasceram grandes, nasceram sadias e eles consumiam tudo aquilo que eu comia. Por que eu tô falando isso? Porque a nutrição de uma criança começa desde esse momento. Dentro de você ele já está se nutrindo, ele já está se alimentando. Então, o que você informa, o que você manda para ele são os primeiros sinais de informação do que é alimento para ele, Então, eu já dei essa informação para os meus filhos desde sempre sobre os alimentos. Eu tenho certeza absoluta que a facilidade que eu tenho com eles vem disso, mas ok, vamos lá, não se desespere se você não teve isso na sua gravidez, se você não foi assim tão radical, digamos que você tenha tido uma gravidez onde você se permitiu comer muita coisa e hoje o seu filho tem dificuldade com os alimentos mais saudáveis. Calma que não é isso que eu tô querendo dizer. Mas se você não tem filho, pretende ter, então já fica aqui a dica. Você já está alimentando o seu filho desde a barriga. Tudo vai para ele, certo? Certo, eu tive meus filhos e eu não tive leite suficiente. Eles já comiam demais dentro de mim, imagina fora. Então era um no peito, o outro no outro, sugando o dia inteiro e não dava tempo do meu peito encher de leite de novo, porque o Gustavo sugava um, o Guilherme sugava o outro e iam dormir. Não dava tempo do meu peito encher quando eles acordavam 40 minutos depois de fome, esguelando de fome. Eu não tinha leite no meu peito. Então, naquele momento, eu entrei sim com leite, essas fórmulas, né? Eu dei o NAN, né? O famoso NAN. Eu dei o NAN com orientação da pediatra. Meus filhos esguelavam de fome, eles queriam comer. Não era o que eu queria. Entende que não era o que eu queria? O que eu queria era poder alimentar os meus filhos de uma forma natural e saudável. Eu cuidei a gravidez inteirinha da alimentação para eles, aí de repente ver eles ali com dias de vida, precisando da alimentação e eu ter que pegar um produto que não é natural e oferecer para o meu filho, que eu nem sabia se ia fazer bem ou mal, que eu não tinha maturidade ainda para entender sobre os leites em pó e tudo mais. Mas os meus filhos precisavam se alimentar, esse era o fato. E eu não tinha como prover isso para eles. Foi frustrante para mim? Foi frustrante. Não foi uma situação ideal, perfeita, como eu sonhei. Mas os meus filhos precisavam se alimentar. Eles precisavam se alimentar, eles gritavam de fome. E aí eu segui a orientação da pediatra, vamos entrar com o leite. E aí eu revezava peito e mamadeira, para dar tempo do meu leite, do meu peito encher. Ok, meu leite acabou totalmente com 2 meses. Eles tinham 2 meses. O meu leite acabou totalmente. E aí, o que eu tive que fazer? Aceitar a realidade que a gente tem. Então, eu continuei dando o leite em pó para os meus filhos, conforme a orientação da pediatra. Só que eu percebi a mudança que foi. Eu percebi que meus filhos tinham dificuldade digestiva com aquele leite. A barriguinha deles estufava, eles ficavam cheios de gases, eles choravam muito, eles ficavam 2, 3 dias ressecados sem fazer cocô. E eu sabia que isso era por conta do leite. Por quê? Porque é um produto que é difícil de digestão para uma criança.
Então o corpinho deles ainda não está preparado para digerir determinados alimentos. Se eu não posso dar feijão para uma criança de 3 meses, imagina um leite em pó. Essa é a verdade. Eles têm dificuldade digestiva, por isso que estufa a barriguinha, por isso que fica ressecado, por isso que dá muitos gases, por isso que dá muitas alergias na pele. Então os meus filhos tiveram alergias na pele, eles tiveram um estufamento, muitos gases e se incomodavam demais. E eu fui levando isso, dando chazinho, colocando fralda quente na barriga, fazendo tudo que eu podia fazer para diminuir aquela indisposição deles. Eles não dormiam direito, foi assim, bem caótico, digamos assim. Quando eles tinham 5 meses, eu cheguei na pediatra e falei assim: pediatra, doutor, é o seguinte, se meu filho já está recebendo alimentação em pó e ele está reagindo assim ao leite, por que eu não posso já entrar então com comida? Já entrar com comida e diminuir essa quantidade de leite. Ele mama tantas vezes por dia, então será que não dá para eu intercalar? Já começar a colocar sopinhas, papinhas, frutinhas? Porque para mim, desculpa, não faz muito sentido ele poder tomar um leite em pó que tem um monte de aditivo químico que eu não sei o que é, e não poder dar uma frutinha para ele, não poder dar um caldinho de legumes, não poder fazer uma sopinha, uma papinha. Ela falou: não, Daniele, ok, vamos entrar com a comida. E aí, gente, foi assim uma maravilha, com 5 meses eu poder dar comidinha para eles, porque eu fui diminuindo a quantidade de mamadeira, e fui dando a sopinha na colherzinha para eles, fui entrando com as frutinhas. Com 7 meses, meus filhos já estavam comendo comida, já estavam comendo feijão, já tava comendo comidinha mesmo, amassadinha ali e tudo mais. E foi diminuindo a quantidade de mamadeira. Eu fui deixando, porque na realidade a mamadeira era mais um hábito que eles adquiriram assim para dormir. Então durante o dia eu comecei a introduzir mais a comidinha, a rotina mesmo, com frutas e alimentação à base de legumes e tudo mais. E aí fui diminuindo essa quantidade de mamadeira. As alergias foram melhorando, as constipações na barriga também foram diminuindo e eles foram aprendendo a comer. Foi bem assim. E aí teve assim um certo agravante, digamos assim, porque quando eu comecei a dar comidinha, dar carnes para oferecer as carnes no 7º mês, eu percebi que o Gustavo, o que usa óculos, ele não aceitava carne de jeito nenhum, ele não aceitava carne. E eu tentei oferecer de todas as formas, e ele não aceitava carne, levei em médicos, ele não aceitava carne, li vários livros, assisti todos os vídeos no YouTube que vocês imaginarem, buscando casos parecidos com o meu, porque ele não aceitava nenhum tipo de carne. Nenhum. Gente, eu tentei oferecer até o que não era saudável só para ver se ele ia comer, mas ele simplesmente não comia, ele repudiava, ele fazia assim, ele gritava, ele não pegava na carne. E com o tempo eu fui percebendo que meu filho, ele simplesmente, sei lá, nasceu que não gosta de carne, porque eu tentei de tudo, simplesmente de tudo, para oferecer a carne para ele e ele não aceitou. E eu fui correr atrás enquanto isso, de oferecer fontes de proteínas do reino vegetal, como os feijões, lentilha, grão de bico, para que não faltasse a proteína nas refeições dele. E ele comia super de boa. Então, beleza. Então eu continuei fazendo as comidinhas, fazendo 2 comidas. Olha o trabalho de fazer 2 comidas, sim, porque a do Gustavo eu tinha que fazer sem a carne, do Guilherme eu fazia com carne. E eu fui fazendo as sopinhas, as papinhas e as comidinhas diferentes
para os dois. Quando eles começaram a comer o arroz, o feijão, mais os legumes assim no prato, aí eu já conseguia oferecer o mesmo arroz, o mesmo feijão para o Gustavo e para o Guilherme, mas no prato do Guilherme tinha carne, no prato do Gustavo não tinha carne, tinha sempre alguma coisa com lentilha, com grão de bico, para não faltar proteína para ele, e o feijão, ele comia bastante feijão. E assim, gente, eu fui indo, oferecendo sempre alimentos saudáveis, os lanchinhos eram frutas, eram sucos e tudo mais, certo? Certo. Quando meu filho tinha mais ou menos uns 3 anos de idade, o Gustavo, que é vegetariano, ele disse para mim: mãe, entenda que eu sou um menino que Deus fez que não come animais, e fez o meu irmão um menino que come animais. Entenda. Meu filho com 3 anos ele disse isso para mim. E aí isso foi claro para mim, porque até então eu tinha uma certa frustração de será que tá certo, será que não tá? E eu sempre tentava enganá-lo assim de alguma forma, colocando uma carne assim por baixo do feijão, do arroz, para ver se naquele dia ele comia, provava, saboreava. Mas o dia que ele pegou um pedacinho de carne, nesses dias que eu tentei enganá-lo, digamos assim, era desespero mesmo, sabe, gente? Eu não entendia por que ele não comia a carne. Aí ele tirou a carninha da boca, ele olhou para mim e falou: mãe, entenda que eu sou um menino que Deus fez que não come animais. Depois desse dia eu nunca mais ofereci nada para o meu filho de animal, nada, absolutamente nada. E respeitei isso e fui correr atrás apenas de nutri-lo conforme a alimentação que ele escolheu ter para a vida dele, certo? Certo, fui pro fogão, gente, fui cozinhar, fui pesquisar, fui correr atrás, né? Tenho que assumir isso, eu tive o filho, então eu tenho que assumir a alimentação dele, é simples assim. Aí, gente, eu quero comentar com vocês sobre uma outra fase, a fase dos 2, 3 aninhos, 4 anos, 2, 3, 4 aninhos. Essa é uma fase que eu acredito que muitas mães passam por essa fase, do tipo, parece que você precisa batizar o seu filho com danoninho. Que parece assim, que se seu filho não come danoninho, ele não é criança. Porque chegou um momento que você não dá danoninho para ele, dá danoninho para ele, danoninho. Eu tô falando aqui a palavra danoninho, mas se remete a vários outros produtinhos para criança. E aí, gente, que mesmo com o conhecimento que eu já tinha, mesmo sabendo da alimentação saudável, o meu nível de maturidade era outro, eu tinha 25 anos. Eu pensava assim, poxa, acho que não é um danoninho que vai fazer realmente mal. Meus filhos estavam começando a ter contato mais assim com as crianças, né? 2 aninhos e meio, brincando com mais crianças no condomínio. Começaram a ir em festinhas de aniversário, grupinhos de amigos. Então, assim, foi para socialização. E tem que se socializar, óbvio que tem que se socializar. E aí que a gente encontra várias realidades, né? Várias realidades, vários convívios. E aí que você realmente se questiona, mas lá em casa eles se alimentam tão bem, eles comem tão bem, comem a comida, comem o arroz, comem o feijão, comem a carne, almoçam bem, jantam bem. O que é um danoninho, né? O que é um danoninho? E nessa fase de 2,5, eu comecei a liberar algumas coisas. Um danoninho aqui, um suquinho do Bob Esponja ali, um capo aqui, um biscoitinho recheado ali, e assim foi indo, bem assim, de vez em quando. Só que no mesmo momento que as coisas iam acontecendo, o convívio ia aumentando, eles entraram na escolinha, começaram a se socializar mais. O pedido desses produtos, desses alimentos, começaram a ser mais frequentes. E a rejeição às frutas e os legumes começaram a aparecer. Eu não quero isso,
eu não quero aquilo, eu tô sem fome, eu não quero. Começaram a deixar de comer as frutas, o mamão que comiam, a pera que comia, começaram a, não quero, tô sem fome, não quero isso, não quero aquilo. E pedi para ir no mercado, para comprar, e falavam bem assim, mamãe, quer Bob Esponja, quer Bob Esponja, quer Bob Esponja, mamãe, quer Bob Esponja. Falavam assim, quer bicoto, 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 mamãe, bicoto, bicoto, bicoto. Entende? E aí isso começou a acontecer na minha casa, certo? Mas aí eu fui tentando achar o equilíbrio, digamos assim. Eu ia meio que forçando a fruta já começou a ser algo que eu já estava forçando, né? Os sucos naturais já não queriam mais, a comida já estava assim, não quero, tô sem fome, e já estava comendo assim meio que numa pressãozinha, tem que comer, tem que comer, tem que comer, e eu fui levando as coisas meio assim, até os 4 anos. Quando eu vi que eu perdi o controle, que eu me alimentava bem, que na minha casa tinha comidas saudáveis e os meus filhos queriam as embalagens coloridas o tempo inteiro, aí eu fiquei em desespero. Eu falei, não, peraí, como assim? Para, calma tudo, para. Eu sei me alimentar bem, eu sei o que é saudável, eu me alimento bem e tô permitindo que o caminho dos meus filhos sejam diferentes. Eu sei onde isso vai dar. Eu sei exatamente onde isso vai dar e como que eu tô permitindo. E foi assim, batata, foi assim, tiro e queda. Eu não vou saber me recordar agora onde eu escutei essa frase, Nunca dê para o seu filho algo que você não tenha coragem de comer. Aí eu fiquei pensando assim, caraca, eu não tenho coragem de tomar o suquinho que o meu filho toma, que eu sei que é cheio de corante. Eu não tenho coragem de comer essa bolacha recheada porque eu sei a quantidade de açúcar que tem. Eu não tenho coragem de comer essas frituras que às vezes eu permito que meus filhos comam. E eu tô permitindo que eles comam. E isso tá atrapalhando, tá deixando os meus filhos agitados. Tá fazendo meus filhos recusarem a comida. Tá comprometendo o rendimento deles. Aí eu pensei, já sei. Olha só como que eu fazia. Em casa, comida, arroz, feijão, legumes, tarará, verduras, beleza. Mas eu comprava 5 capos, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, um para cada dia. Isso pro Gustavo e pro Guilherme, certo? As porções ali separadas. Aí eu comprava uns biscoitinhos recheadinhos, né? E comprava uns cookies, um para cada dia da semana. Por quê? Era o lanchinho deles, que eles levavam na escola. Aí o que eu pensei? Eu falei, eu tenho que diminuir isso. Eu até comentei esses dias nos meus stories, como uma dica, porque eu fiz isso. 4 aninhos. Então, se eu comprava 5, eu passei a comprar 3. E nos outros 2 dias eu coloquei fruta. Só que eu não falei que isso era uma condição. Meus filhos não tinham maturidade para entender isso, certo? Um belo dia simplesmente falar, você não vai mais tomar isso, não vai mais comer aquilo porque não é saudável e você não pode comer isso.
A criança não vai entender as coisas dessa forma, afinal, você está comprando, você toda a vida deu as coisas para ele, então ele não vai entender dessa forma. Então comprava 3 e outros dias eu deixava ali uma fruta. Aí eu falava assim, olha, não tinha no mercado, só tinha 3, então eu comprei 3. E aí você escolhe o dia que você vai querer levar a fruta ou comer a fruta como lanche. E assim eu fui indo. 3. A mesma coisa eu fiz com os cookies. 3 e os outros 2 dias, fruta. E aí eu fui pro fogão, fui pra bancada, fui fazer receitinha, fui pegar receitas mais saudáveis para poder fazer os lanchinhos, os muffins, os bolinhos, as tortinhas, os biscoitinhos, os cookies, para colocar nesses dias aqui. Depois de 3 eu diminuí para 2. E aí eu falava assim, olha, vocês têm que escolher, porque só tem 2. Aí eles escolhiam, mãe, eu sempre deixava eles escolherem, mãe, eu vou comer na terça e na quinta, porque na terça e na quinta tem isso, na terça e na quinta eu tenho aquilo. E aí eles mesmos iam escolhendo o dia que eles iam comer as coisas que eu comprava, os biscoitinhos, os suquinhos. Em contrapartida, não deixava faltar nenhuma outra coisa. Então, tratei, gente, de aprender a fazer receitas saudáveis e gostosas. Tratei. Muitas coisas que eu sei fazer, eu aprendi aí, gente. Eu aprendi aí. Indo atrás, colocando a mão na massa, não tem outra solução. A saúde do seu filho é responsabilidade sua. Não espere que alguém vai fazer as coisas perfeitas e vai colocar para você lá no mercado comprar. Nem sempre é assim que funciona. E as coisas que tem pronta ali, saudável, geralmente são bem mais caras. Então você tem que colocar a mão na massa mesmo e tem que fazer, tem que tomar a providência. E eu fui fazendo esse balanceamento. Quando eles tinham 6 anos e pouco, eles já começaram a entender que a alimentação na casa deles tinha mudado. Que tinha muito mais coisas saudáveis do que alguns produtos industrializados, as besteirinhas para eles em casa. Eles começaram a entender isso, que a mãe deles não comprava mais em grande quantidade, que tinha menos. E aí eles começaram a pedir, mãe, tem como você fazer aquele bolo? Porque eles querem coisas diferentes. Mãe, tem como fazer o pão de queijo? Mãe, tem como fazer o cookie? E aí eu percebi a mudança. Foi quando lá pelos 7 anos eu tirei totalmente tudo. Parei de comprar esses produtos, os biscoitinhos, as bolachinhas, os suquinhos, essas coisas. Definitivamente, quando eles tinham 7 anos, eu retirei totalmente dos meus armários. E na minha casa tem hoje frutas que eu sempre transformo e faço coisas diferentes com as frutas para eles. Banana picadinha com granola, banana grelhada com mel, bolinho de banana, vitamina, açaí, cookie eu sempre faço. Mas também ensino eles a simplesmente descascar uma banana e comer. Assim, simples assim. E assim eu mantenho aqui dentro da minha casa. Abro exceções para alguns produtos que eu leio o rótulo e considero assim, de vez em quando, não vai fazer mal nenhum. Um biscoitinho de polvilho que eu olho lá, que foi feito de uma forma artesanal, com ingredientes mais saudáveis. Qualquer dia eu posto aqui qual que eu compro no mercado. Biscoitinhos da Mãe Terra integral, que não são ricos em açúcar, até usa açúcar demerara. Eu não faço essa alimentação mais restrita de açúcar para os meus filhos, low carb, porque são crianças, gastam muito mais energia do que a gente, tem outro metabolismo. Os meus filhos, graças a Deus, não têm obesidade, não tem nenhum problema de saúde que precisa ser restrito o açúcar, mas eu observo sempre para ver se não são produtos que são ricos em açúcar, onde o primeiro ingrediente lá da lista de ingredientes está escrito açúcar, significa que tem açúcar demais, certo? Então eu não compro
Eu não compro produtos assim e ofereço, eu, Dani, ofereço para eles. Não faço isso. Mas os meus filhos convivem em sociedade. Os meus filhos vão em festas, os meus filhos vão em aniversários de criança. Os meus filhos frequentam restaurantes onde oferecem de todos os tipos de alimentação. E quando eles vão na casa de um amiguinho, quando eles vão num aniversário, quando eles vão na casa de uma outra pessoa, eles vão comer o que tem lá. E eu não quero nem saber o que é. E eu falo para eles, você vai chegar lá e vai comer feliz o que te oferecerem, vai agradecer e vai dizer muito obrigado. É assim que funciona. É assim, você vai viver. Mas nesse período dos 7 anos até agora, meus filhos vão completar 11 anos, eu venho ensinando eles sempre na linguagem deles e as informações que eu acredito que ele já tem maturidade para entender. Então, se você perguntar para o meu filho sobre o açúcar, ele vai saber dizer para você que o açúcar é tão viciante quanto a cocaína. Os meus filhos sabem dizer para você por que eles não tomam refrigerante. Os meus filhos sabem dizer para você por que eles não comem todos os dias balinha, chiclete, biscoitinho cheio de açúcar, recheado, danoninho. Eles vão dizer para você o porquê. Porque eu fui ensinando. A partir dos 7 anos, eu fui mostrando as coisas para ele. Eu fui mostrando, gente, eu sei que é triste o que eu vou falar, é muito triste. Mas eu fui mostrando fotos de crianças na internet que sofrem com a obesidade, que têm dificuldade de praticar um esporte, que sofre bullying na escola, que são doentes, que são acamadas. Por quê? Porque tiveram uma alimentação ruim. Não tem mal nenhum você esconder do seu filho a realidade do mundo e o que aquilo de fato causa no organismo. Quando eu mostro uma foto assim de uma criança obesa para o meu filho, eu falo assim, meu filho, não é uma criança gulosa. Não é uma criança gulosa. Não é uma criança gordinha que come demais. Não é. É uma criança que precisa de ajuda, é uma criança que está doente, porque a obesidade é uma doença. E essa criança precisa de tratamento, precisa de ajuda, precisa de cuidado, precisa se alimentar bem, porque com certeza ela não está sendo a criança brilhante que ela nasceu para ser. Porque tudo isso está atrapalhando ela. O excesso de comida está atrapalhando ela. Então eu comecei a despertar nos meus filhos esse olhar de cuidado com eles, de saber fazer as escolhas. Hoje, quando eles vão na casa de alguém, quando eles vão num aniversário, eles são livres. Eu não faço lavagem cerebral na cabeça deles. Olha, você vai chegar lá, você não vai comer isso, você não vai comer aquilo, você não faz isso, você não faz aquilo. Eu não faço isso. Não preciso fazer isso. Porque eu dei o conhecimento, eu ofereci a informação para ele. Ele vai ser muito educado, ele vai comer o que oferecerem para ele, mas eu tenho certeza que eles fazem as melhores escolhas. Semana passada ele foi no aniversário, eu perguntei depois, eu falei, meu filho, ele chegou do aniversário, eu pergunto se ele se alimentou, né? Porque às vezes pode estar com fome querendo, mãe é sempre preocupada, né? Meu filho, você comeu, né? A mãe, eu pergunto, meu filho, você se alimentou? Não, mãe, eu comi. O que você comeu? Eu comi uns espetinhos e eu comi 3 brigadeiros. Pronto. Meu filho continua sendo a pessoa que ele é. Ele não muda porque ele comeu 3 brigadeiros. Ele não muda se ele comeu pipoca, se ele comeu uma batata frita. Meu filho não deixa de ser a pessoa quem ele é. Ele continua sendo a pessoa que ele é. Porém, aqui em casa, eu tenho o compromisso de não oferecer
Se eu sei que faz mal, eu tenho o compromisso de não oferecer o refrigerante, a batata frita, o macarrão de uma forma excessiva. Se você ainda está nesse processo, se existem ainda esses alimentos na sua casa, faça como eu dei essa dica que eu dei. Vá diminuindo e vai introduzindo novos hábitos. Vá conversando, sabe? Nunca aponte o sobrepeso do seu filho. Nunca diga que ele precisa comer porque ele precisa emagrecer. Um gordinho sabe que ele está gordinho. Ele não precisa ser apontado. A pessoa que está gordinha, ela sabe que ela está gordinha, ela sabe que existe um sobrepeso. Ela não precisa ser apontada, então não aponte o seu filho. Não diga que ele vai mudar a alimentação, que ele não pode mais comer aquilo porque ele precisa emagrecer. Você vai dizer que a família precisa se alimentar melhor. A família é um compromisso da família, é um compromisso do pai, é um compromisso da mãe. Não tem muita lógica, gente, não tem muita lógica. Não tem muita lógica. A gente se cuidar, malhar, comer tudo fitness, saudável, contar calorias, olhar no espelho, fazer criolipólise para tirar gordura e deixar os nossos filhos tomando refrigerante, comendo batata frita e pizza. A gente não pode desejar isso só pra gente. Então a gente tem que mudar, é o hábito da família. É trazer a criança para esse universo. Trazer a criança para esse universo. Essa responsabilidade é nossa. Não é da indústria farmacêutica que vai medicar o seu filho. Não é das indústrias alimentícias que vão prover o melhor alimento para ele. É você. Você decidiu ter o filho, meu bem. A gente tem que assumir. E é difícil pra caramba, é muito difícil. É um dia de cada vez. E a minha luta começa todos os dias quando eu acordo. Se eu for pensar num padrão de perfeição, igual eu sempre falo aqui, olha, não mire padrões de perfeições. Eu gostaria ainda muito mais de melhorar a alimentação deles. Eu queria que o Gustavo, que é vegetariano, amasse os vegetais, mas não é a realidade. Ele não ama os vegetais. Ele come porque ele sabe que ele precisa. Mas ele não tem apreço, ele não tem afeto, não é uma criança que ama brócolis. Mas ele come porque ele precisa e ele tem essa consciência. Tem dias que ele reclama na mesa, fala que não quer comer e eu só dou uma olhada para ele e ele já sabe. E aí tem dias que eu alivio, eu faço coisas que ele gosta mais, que ele aprecia mais, como uma batatinha, batata inglesa assada, eles adoram, faço, não tem problema nenhum. Eu não restringo carboidratos deles, carboidrato saudável, então eles comem arroz, feijão, eles comem à vontade, gastam essa energia depois. Mas é importante ter a consciência de que aqui em casa eu tento oferecer o melhor que eu posso de acordo com a minha realidade. Então, que você pegue isso para você. Eu vou oferecer para o meu filho aqui na minha casa o melhor que eu posso de acordo com a minha realidade. Se o meu filho hoje está se alimentando em excesso de produtos industrializados, eu vou ir diminuindo aos poucos e introduzindo novos alimentos para ele. Dani, mas eu não sei preparar, meu bem. Vamos embora, vamos aprender a preparar. Aqui o que eu não canso é de postar receitinha saudável que criança adora. Vocês mesmo que me acompanham sabem, meus filhos comem tudo de boa e os amiguinhos deles, quando vêm aqui em casa, é isso que eu ofereço para eles. E eles comem super bem, viu, gente?
Os amiguinhos das crianças vêm aqui em casa, faço chocobolo, faço vitamina, faço mousse proteico, comem tudo. Comem tudo. E a gente tem que ir atrás. Não tem outra alternativa. A gente tem que aprender e a gente tem que reservar um tempo da nossa vida para correr atrás e oferecer o melhor que a gente pode para eles. Certo? Final de ano a gente viaja, a gente vai para a praia muitas vezes. No hotel tem aquele buffet lá com frutas, com cereais, com... como que é o nome, amor? O auge chegou, gente. O Waffles, né? Que não é o Waffles da Dani. Como que é o nome daquele outro? Donuts. Umas rosquinhas Donuts, que é super famosa nos Estados Unidos, né? E aí eles olham aquilo, eles ficam assim, né, gente? Eles querem. E aí existe um combinado. Eu falo assim, no café da manhã, escolha algo que você deseja. Mãe, hoje eu quero donuts. Então você vai lá, você vai comer o donuts. Mas eles sabem que eles têm um compromisso com o almoço e com o jantar, de fazer boas escolhas. Mãe, hoje eu vou querer tapioca com coco e leite condensado. Aí eu vou lá olhar, né, o moço que faz a tapioca e falo pro moço, não coloca muito não, fico lá de olho na quantidade, porque às vezes exageram demais, né, gente, nesse leite condensado. Aí eu deixo colocar um pouquinho só para dar um doce. Vai lá, comeu? É isso que você escolheu? É isso, mãe. Então come. Eles sabem que eles têm o compromisso do almoço e do jantar. Mãe, eu quero picolé. Toma um picolé. Eles estão de férias. Essas exceções eu permito, óbvio que eu permito, certo? Meus filhos precisam viver, precisam se socializar, mas eles entendem que isso não faz parte da vida deles, eles entendem que isso não é rotina, eles entendem que isso é de vez em quando, eles entendem que isso é em datas comemorativas, eles entendem que isso são nas festas e não na casa deles. E não na casa deles. Na casa deles é comida de verdade. Ai, Dani, mas eles não são frustrados por isso? Não, eles não são frustrados. Porque, gente, nós adultos, as crianças são crianças, mas eles são seres humanos como a gente. Quando a gente se alimenta bem, quando a gente está numa alimentação mais saudável, a gente se sente melhor. Os meus filhos, quando comem uma besteira no final de semana, eles se sentem mal, eles se sentem sonolentos, eles se sentem enfraquecidos. Eles mesmos falam, nossa mãe, aquilo que eu comi lá estava bom, mas me fez mó mal. Assim que eles falam. Eles já conseguem ter essa relação. Nossa, mãe, eu comi aquilo, me deu mó dor de barriga, mãe. Olha como que tá minha barriga, tô passando mal. Eles sabem disso. Então, eles acabam até fazendo as escolhas deles. Certa vez ele comeu uma sobremesa no restaurante, ele não conseguiu terminar a sobremesa. Que ele falou assim, mãe, tem muito açúcar nessa sobremesa, impossível de terminar de comer essa sobremesa de tanto açúcar que tem. Acontece, gente. Eles são inteligentes, eles têm capacidade. A gente só precisa levar informação até eles, ensiná-los, colocar rotina. Criança precisa de rotina. Criança gosta de saber o que vai acontecer no dia. Eles querem saber o que vai acontecer naquele dia com eles. E você direciona. Conforme os anos vão passando, eles vão crescendo, eles vão ganhando maturidade e eles vão ser livres para fazer as escolhas deles. Sem radicalismo, sem imposição, sem nada. Uma dica que eu quero dar para vocês sobre o lanche da escola. Muita gente fala, Dani, o que você manda no lanche da escola? Eles estudam de manhã. Eu sempre tive o hábito de manter as principais refeições em casa.
Então, café da manhã, almoço e janta em casa. Eles acordam, eu faço o café da manhã para eles. Saudável, mas é o café da manhã. Farto. Eles dormem muito cedo, então eles acordam com fome. Então eu faço aquele café da manhã reforçado. E o que eles vão comer na escola é só um detalhe. É um detalhe. É um detalhe. Agora, se você acorda tarde, no pau da goiaba, arruma seu filho rapidão, coloca um dinheiro no bolso dele e fala para ele se alimentar na escola, você está dando a decisão do que comer para o seu filho. E não espere que uma criança observe a cantina e faça, e tenha o discernimento do que é bom ou saudável para ele. Ele confia nos adultos. Ele vai comer o que está sendo oferecido. Agora, ofereça uma boa refeição para o seu filho na sua casa e os lanches, não valorize tanto os lanches assim. Meus filhos levam castanha. Gente, eles levam castanha de caju, torrada. Eles levam castanha. Às vezes, iogurte proteico. Biscoitinho da Mãe Terra, que eu compro para eles. Biscoitinho integral da Mãe Terra. Biscoitinho de chips de batata doce assado. Mas eu faço muito bolinhos, sempre faço. No meio da semana sempre tem um bolinho aqui em casa. Às vezes eu não posto, mas eu sempre faço. Bolinho, muffin, cookie, biscoitinho, e aquilo ali eu já consigo colocar 2 vezes na semana. Então assim, não valorizo tanto. Eles não vão morrer de fome. Eles vão chegar com muita fome em casa na hora do almoço. E aí eles vão aproveitar da fome e comer comida. E não encher a barriga com besteirinha na escola para chegar em casa sem fome. Da mesma forma à tarde, comer uma boa pratada no almoço à tarde é um detalhe. É uma fruta, é um suco de fruta, é uma fruta com cereal, com uma granola que eu faço, a granola saudável que eu faço, joga a granola por cima, passou, gente. Depois é comida. Gente, falei, hein? Nossa Senhora, que mais? Eu acho que é isso mesmo. Faltam poucos minutos de live. Deixa eu ver se eu falei tudo. Certo, falei. Você fala que eu nem vejo o tempo passar. Nem eu vejo o tempo passar. Gente, esse assunto da alimentação das crianças, eu acho que rende assim umas 4 lives, sabia? Se eu for parar para detalhar os estágios, tem muita coisa que eu poderia falar aqui para vocês, mas eu quis passar a mensagem de que eu também passei por um momento de turbulência, não, que eu também passei por um momento onde eu vacilei com a alimentação dos meus filhos, me deixei levar pela onda, e aí eu percebi que eu tinha que nadar contra a correnteza. Eu tinha que nadar contra a correnteza para poder recuperar e trazer meus filhos de volta para a alimentação mais saudável. Procurei não ser radical, mas mesmo assim fui criticada. Tive assim, a minha própria família muitas vezes achou que eu estava sendo radical, mas eu segui a minha intuição, o que eu achava que eu tinha que fazer naquele momento para os meus filhos como mãe, porque assim como os adultos ficam doentes com uma alimentação inadequada, crianças também ficam doentes com a alimentação inadequada. Então, tudo que eu não queria na minha vida era ter saúde e os meus filhos não. Tudo que eu não queria na minha vida era ter um título de
saudável e os meus filhos não. Então, quando eu percebi que eu estava caminhando para essa direção, eu falei, agora é a hora de mudar, e fui correr atrás. Gente, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui na minha live. Com certeza você deve conhecer pessoas que precisam escutar esse ensinamento. Então eu peço que você compartilhe essa live a fim de ajudar realmente outras pessoas, tá? A gente sempre se espelha em casos assim para nos dar força, para nos ajudar. Então eu tenho certeza que vai ajudar outras pessoas essa minha experiência, assim como eu me espelho em experiências de outras pessoas também para crescer, para evoluir. Amanhã tem mais live, tá? Amanhã tem mais live no mesmo horário. Estamos terminando o Projeto 21 nesse domingo, mas tem a comunidade que começa na semana que vem e eu conto com vocês na minha comunidade. Se você ainda não fez a sua pré-inscrição ali na lista prioritária, eu deixei um link na página principal do meu feed, ali na minha bio tem um link para você entrar, se cadastrar na minha comunidade, se cadastrar para participar da minha comunidade, porque no domingo, às 10 horas da manhã de Cuiabá, ou 11 horas da manhã de São Paulo, eu vou abrir as inscrições para participar da minha comunidade saudável. Lá vão ter muitas receitas, todas saudáveis, é claro, gostosas, para você inclusive introduzir na alimentação do seu filho e de toda a sua família. Quem deseja realmente entrar nessa comunidade e garantir a sua vaga, faz essa pré-inscrição na lista prioritária. Porém, você vai receber um e-mail meu no domingo. No domingo, 30 minutos antes, você recebe um e-mail meu para você entrar com um link que eu vou deixar lá e garantir a sua vaga. E aí depois eu abro para o Instagram todo. Gente, muito obrigada, fiquem com Deus, fiquem bem e até amanhã.